Senhor presidente, boa noite. Boa noite, secretário Jonathan, amigos vereadores, público presente, aquele que nos assiste no Facebook, nos ouve na rádio Mania FM. Satisfação muito grande, amigos vereadores, público presente, de mais uma noite concedida por um Deus que tudo pode, um Deus que faz história. Eu tenho nessa noite a alegria de saber que há muitas coisas bacanas têm acontecido no município. O que nós não podemos deixar é que a política ela venha destruir um laço de amizade, um laço fraternal. Só que, infelizmente, a vida da política é uma vida diferente. Até então, eu sempre gostei de política. É a segunda vez que eu estou vindo como candidato a vereador. Nessa segunda vez, um Deus que realiza sonho, Ele me deu essa oportunidade de estar neste lugar. Senhor presidente, eu acabei, nessa noite, de mandar uma foto para o Vitor Dalcino, de umas fotos. Engraçado que essas fotos, elas foram feitas pelo Juliano. Juliano esse que é funcionário da prefeitura. Ô Vitor, quando você pudesse. E o mais interessante, senhores vereadores, que o Juliano ele tem uma personalidade muito diferenciada dos artistas plásticos. O interessante, senhores vereadores, público presente, que essas fotos que estão passando aí, elas foram feitas à mão de um amigo chamado Juliano. Então, senhores vereadores, eu queria que nessa noite, que esta casa, na próxima sessão, senhores vereadores, pudesse entrar em contato com o Juliano, para que a gente pudéssemos dar uma moção de aplauso para ele, porque é um artista que muitas das vezes fica aí escondido, não é lembrado por ninguém, e aproveitar a oportunidade, pedir ao nosso prefeito que está fazendo tanta obra bacana, que faça uma casa dos artesãos, porque Iuna tem vários profissionais que vivem desse ramo. Senhor presidente, eu quero falar um pouquinho agora de uma situação em que, desde o ano passado, essa casa já encaminhou para o DR, pedindo com urgência, urgentíssima, questão de 3 quebra-molas, fica ali depois de Uberaba, na S185, na rodovia que liga Iuna a Ibitirama, depois ali de Uberaba, onde tem uma ponte, onde há mais de 6 anos caiu uma barranceira, deixando a pista trafegando em somente uma mão única, colocando em risco várias vidas. E nessas vidas que estão colocando em risco, já se perderam algumas vidas nessa curva, onde o nosso vereador Edmilson, com o seu deputado, conseguiram fazer ali numa igreja bem próximo, um calçamento maravilhoso ali, e que aproximadamente, senhores vereadores, mais de 300 pessoas frequentam esta igreja. Eu sei que um trevo ali seria quase impossível, mas que colocasse um redutor de velocidade mais rápido possível, para que não pudesse colocar em risco a vida das pessoas em que saem da sua casa para ir adorar um Deus vivo. Senhores vereadores, eu fui questionado por algumas pessoas, sendo eu base do governo,
o porquê que eu não estou com os candidatos do governo. O que eu quero deixar bem claro nessa noite, que eu não tenho nada contra o Gilson Daniel, inclusive gosto muito da pessoa dele. Eu não tenho nada contra os demais deputados estaduais, mas eu, por ter palavra de homem, por ser homem, naquele mês de janeiro, onde eu tinha sido eleito, e que eu estava na casa do prefeito com amigos vereadores da base do governo, naquele dia uma coisa me chamou muito a atenção, foi porque eu liguei para um homem chamado Ferraço, em que há mais de 50 anos, ele vive na política, um homem que tem sua história limpa, um homem em que nunca foi cassado ou rejeitado em nenhuma das suas contas pelo Tribunal de Contas. É o que me inspira a ser político, é uma inspiração do homem igual esse chamado Ferraço. Eu gostaria de ter, ou de ver, ou de ouvir outros deputados em que tem uma história tão bacana quanto esse homem. Esse homem em que ao longo de sua caminhada como deputado federal, deputado estadual, nunca esqueceu do povo ilhense, sempre mandando emenda parlamentar para o nosso município, nos alimentando a esperança, trazendo de volta a nós ilhense a dignidade. Eu estava na minha mesa olhando, querendo saber um pouco mais sobre o que significa arco cirúrgico. Eu vou falar para os senhores, muitos têm coragem de ir para a rede social, senhores vereadores, a tentar denegrir a imagem da nossa saúde do município de Una. Mas o interessante de tudo, que eles não têm a mesma coragem de pegar o antes e o depois. Eu queria que as pessoas que falassem hoje da saúde pudessem olhar com mais carinho, porque você vai em uma sala em que antigamente era uma sala de espera, hoje essa sala já tem vários equipamentos, podendo dar uma tranquilidade para o ente querido, para a família. Senhores vereadores, eu estive no hospital ontem à noite, com o meu sobrinho que fraturou o braço. Ninguém fala disso que eu vou falar aqui agora. Engraçado que quando se fraturava um dedo, um braço, uma perna, tinha que esperar a ambulância chegar para conduzir esse paciente a uma cidade chamada Guaçuí ou Cachoeiro de Itapemirim. Ninguém vai para a rede social ou para o Facebook para falar que Una hoje já faz cirurgia, e Una hoje já engessa um braço, já engessa um dedo. É muito fácil você bater num pombo que está caído. Pega ele no alto. Fala um pouquinho do passado dele. Eu quero aqui, com toda a ousadia, parabenizar o Durval, porque quando ele assumiu ao hospital, ele tinha um sonho de fazer o hospital funcionar. E hoje, devido os recursos financeiros, em da deputada Norma Iubi, do deputado Ferraz, mandando para a nossa saúde, trazendo de volta a dignidade ao povo ilhense, hoje o nosso hospital já é referência, quase uma referência nacional. O Vitor vai passar uma foto ali, senhores vereadores, para vocês verem quantos milhões já foram investidos na saúde do município. Dinheiro esse em que foi destinado para várias áreas. Essa deputada em que eu falo dela, nesse mesmo dia em que um homem chamado Ferraço atendeu a ligação de um homem simples, trabalhador de roça, pai de família, igual a mim, a partir desse momento, eu fiz um compromisso, não com ele, mas fiz um compromisso comigo mesmo, de o que eu poderia ser útil
a um homem com uma história política igual a essa. Então hoje, a minha campanha, estou trabalhando incansavelmente para ajudar esse homem. Acredito eu que ele não precisa, mas quando eu tenho uma coisa chamada palavra, eu vou até o final. Senhores vereadores, eu quero aqui parabenizar ao prefeito Romário, ao nosso governador Renato Casagrande, por estar devolvendo a dignidade do ir e vir ao cidadão iunense. Porque da forma que pegamos as nossas ruas e da forma que estamos conduzindo as nossas ruas, é de tirar o chapéu. Porque existiu uma empresa chamada Saliar no município de Iuna, onde destruiu totalmente as nossas ruas. E nós hoje, com menos de 2 anos de mandato, estamos devolvendo a você, meu povo iunense, a dignidade de ir e vir. Senhores vereadores, eu estava pensando, essa semana, a CESAM futuramente vai jogar uma taxa de saneamento básico ou de esgoto sobre todas as casas. Eu queria, juntos com os amigos vereadores, que nós pudéssemos criar uma lei nessa casa, em que as pessoas que são de baixa renda ficariam isentos desse imposto. Porque muitas das vezes, a CESAM corta a água de uma família em que não pode pagar o básico. O que é básico? São R$10. A minha irmã paga o básico nas casinhas populares do Guanabara. Então, senhores vereadores, eu vou estar amanhã na Procuradoria. Eu quero criar essa lei, junto com os amigos vereadores, para que as famílias de baixa renda não venham pagar, que seja isenta desse imposto. Porque se o básico, que é o básico, a gente já não está conseguindo pagar, imagina com esse valor a mais. A gente tem que fazer alguma coisa de útil para o nosso povo. Então, a partir de amanhã, aquele vereador que quiser estar comigo nessa lei, a gente vai junto criar essa lei. Porque é impossível uma família em que não é assalariada, uma família em que é diarista, em que trabalha na roça, em que ganha seu pão de cada dia, ficar pagando mais impostos. Já não chega o que nós pagamos, ainda temos que pagar mais. E que a nossa assistente social possa nos estar conduzindo, nos orientando, para que a gente possa se isentar essas famílias de baixa renda, para que não venha pagar isso. Porque, infelizmente, a CESAM muitas das vezes tem nos deixado na mão, tem deixado sem água. Muitos moradores, principalmente nós que moramos no morro, no lugar mais alto. Então, senhores vereadores, aquele que quiser, eu abro exceção para cada um de vós, entrar comigo e nós criarmos essa lei. Permito. Permite, vereador. Só para, assim, é muito válida a sua alegação, mas, tipo assim, a título de esclarecimento para a população, a CESAM já tem um programa chamado Tarifa Social, destinado às famílias de baixa renda, que pode dar um desconto de até 75% na conta de água. Tipo assim, existe o programa, mas ele é pouco divulgado. Inclusive, a própria CESAM divulga muito pouco. Então, acho que a gente até pegar esse programa e nas nossas redes sociais a gente divulgar mais isso, porque é um programa vigente atualmente que tem 2 categorias, uma que dá até 75% e outra que dá até 60% de desconto nessas tarifas. Se chama Tarifa Social da CESAM. Só entrar no site que lá tem todos os requisitos para poder já conseguir essa tarifa. Então, tipo assim, 75%, a pessoa que pagaria R$100 pagaria 25. Obrigado, vereador, pela a sua justificativa. Mas então, a CESAM precisa alongar um pouquinho, porque o que tem de família em Iuna que não sabe dessa tarifa social. Vereador à parte. Ok.
O Emerson passou, eu já tinha quase certeza, foi até bom você falar sobre isso, mas quando vier essa tarifa nova, acho que nós, vereadores, a Câmara, nós deveríamos fazer um jeito de chegar à população mais carente. Entendeu, vereador? A gente, de repente, bancasse sair de casa em casa, alguma coisa a Câmara para fazer, ou a própria Prefeitura, nós pedimos o prefeito, para que ele esclareça para a população de baixa renda que existe essa tarifa social, que, na verdade, ela é bem pouco usada mesmo. Okay. Obrigado, vereador. Presidente, o que eu tinha para essa noite é tenha todos uma ótima noite, que Deus nos ilumina e nos abençoa, porque a política está chegando. A cada um, vote com o seu coração naquilo que é melhor para o país. Tenha todos uma ótima noite. Boa política a todos.